Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento a respeito do valor da pensão alimentícia. A Corte determinou que a pensão alimentícia deve levar em conta a renda real de quem paga e as reais necessidades de quem recebe, respeitando assim o equilíbrio entre o que é necessário para o sustento de quem é alimentado. Para a gente entender o porquê dessa decisão, nesse momento a gente vai conversar com o Leandro Oliveira, que está como advogado especialista em direito de família. Não é isso, Leandro? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Letícia, muito boa tarde para você, também para o Eduardo e para todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje. Como você disse, essa decisão da Justiça, ela reforça, então, algo que já existe em lei, mas que muitas vezes acontece de ser mal interpretada, né? O valor real da pensão alimentícia deve ser calculado de acordo com a renda de quem paga a pensão e também as necessidades do filho ou da filha, e não com o padrão de vida do outro genitor, que no caso geralmente é a mãe. Então, sobre esse assunto, converso com Elaine Carvalho, do Direito de Família, que fala conosco nesse momento. Doutora, primeiramente entender da senhora, essa decisão, ela muda algo nas pensões já definidas pelo STJ ou apenas em novos casos? Boa tarde. Boa tarde estúdio, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Essa decisão, ela não muda os casos pré-existentes, os processos que já estão tramitando. Ela, na verdade, ela traz um precedente para os novos casos e critérios em relação à proporcionalidade da pensão alimentícia. Quando o STJ ele quer evitar, né, o uso da expressão enriquecimento indevido, o que significa isso? Isso significa que essa decisão, ela traz um critério de equidade para equilíbrio entre as partes. Uma vez que o enriquecimento ilícito ele é causado quando uma pessoa ela se baseia no seu pedido de pensão alimentícia ou num padrão de vida maior, ou numa luxúria, ou mesmo no padrão de vida do próprio alimentante. Então, nesse caso, o STJ ele está abrindo um precedente no sentido de impedir que isso ocorra, ou mesmo que o próprio alimentante, considerando o seu poder aquisitivo, ele possa pagar valor a menor, já que uma vez que com precedente é possível ele equalizar qual valor a pagar. O que é levado em conta para considerar as necessidades do filho, sem considerar a renda do genitor que tem a guarda da criança? Bom, ao contrário do que as pessoas pensam de um modo geral, não existe um percentual estabelecido pela justiça ou pela lei. Na verdade, a lei ela traz critérios, que é o artigo 1694 do Código Civil, que é a proporcionalidade, que é um primeiro critério, né, que inclusive é objeto dessa decisão, a necessidade do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante. Falando agora das necessidades da criança, né? Quais são elas para que o pai ou a mãe que não tem a guarda do filho possa contribuir de forma correta com a pensão alimentícia? O que eu sugiro sempre é anexar uma planilha no processo de quais despesas que o alimentado tem. Porque como não há um critério objetivo específico em lei, mas assim o critério aplicado a cada caso concreto, então sugiro anexar uma planilha com todas as despesas e comprovadas, obviamente. Tem uma dúvida muito comum em relação às mães, que normalmente são quem tem as guardas dos filhos, né? Em relação à pensão dos pais que são autônomos. Como comprovar de fato que o valor a ser pago tem a ver com a renda dessa pessoa que é autônoma? Geralmente, no caso de autônomo, é cobrado sobre o salário mínimo. Porém, se conseguir comprovar que existe uma outra atividade exercida pelo alimentante, então se junta aos autos do processo comprovação e, inclusive, ressaltando que existem decisões do STJ, precedentes atuais, inclusive de 2025, que possibilita a quebra do sigilo fiscal e bancário do alimentante, quando há uma omissão no processo. Se houver redução ou também aumento dessa renda de quem paga a pensão, é feito um novo cálculo em relação à pensão alimentícia desse filho?
Sim, é possível através de uma revisão de alimentos, inclusive o cerne do último julgado do STJ é exatamente em relação a isso, é avaliar essa capacidade contributiva, que dessa forma o STJ traz um equilíbrio entre as partes e uma forma de estabelecer o critério da proporcionalidade de forma mais objetiva e com os critérios de justiça. Agora, para concluir com a senhora, essa decisão do STJ de agora, ela pode futuramente diminuir as brigas judiciais entre pais e também mães em relação ao valor da pensão alimentícia? Sim, porque a ideia do STJ, que vem consolidando, inclusive, e norteando os tribunais, os demais tribunais e os julgadores, é exatamente nesse sentido, é que exista como critério a necessidade do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante. Isso que será avaliado com essa nova decisão, traz esse precedente e traz um melhor equilíbrio entre as partes quanto ao critério da proporcionalidade e avaliação de cada caso que chegar ao judiciário. Ok, obrigado, senhora, pela sua participação. Eduardo e Letícia, volto com vocês no estúdio, reforçando então que esse é um assunto que sempre causa muitas dúvidas e também discussões em relação à pensão alimentícia, né? Então, essas foram algumas dúvidas, temos outras ainda, né, que podem ser tiradas também com o próprio advogado da família em questão. Agora sim, volto com vocês no estúdio. Bom jornal. Obrigado, viu, Leandro, pela participação. Vale principalmente o bom senso nesses casos, né?